Esse amor fosse dar assim. Boa noite, meu povo. Aguardando o povo entrar. Estamos no aguardo del pueblo entrar. Nunca pensei como fosse dar assim. Sempre essas coisas. Nunca pensei como fosse dar assim. Que isso sem dar assim. Aline, boa tarde, Aline. Cadê a Aline? Fala comigo, Aline. Oi, professor, tá dando pra ouvir? Tá dando para ouvir alto e claro. É que eu tô colocando o notebook aqui agora, eu acabei de baixar o Zoom, é porque eu tava pelo celular esses dias, Entendi. aí Sem agora eu tô... problema. Sem problema. Luana, boa noite, Luana. Tudo bem, Luaninha?
Luana, consegue me ouvir? Consegue falar comigo? Ah, tá. Consegue me ouvir. Deu boa noite também. Você está me escutando bem, né? Ótimo. Aline e Luana, vocês receberam esse material dessa segunda semana? Aliás, na verdade, é material completo, né? Semana passada a gente fez de 1 a 15, nessa semana de 16 a 30, mas tem material completo, de 1 a 30. Né? Ok? Muito bem. Ó, 18h31, vamos começar. Quem for chegando vai se juntando a nós. Porque, conforme combinado, a ideia é não tomar muito tempo de vocês. No nosso cronograma, hoje nós faremos 8 questões. 8, da 16 até a 23. 23? 16 a 23. E às sextas-feiras a gente faz 7. Beleza? Vamos lá. Deixa eu acompanhar aqui com vocês pelo celular. Precisando falar comigo, pode abrir o microfone ou pode mandar aí no chat. Vamos lá então, meus queridos e minhas queridas, por enquanto. Questão 16 diz o seguinte: para iniciar uma visita monitorada a um museu, 96 alunos, deixa eu colocar aqui o vermelhinho, 96 alunos do primeiro ano e 84 alunos do segundo ano de certa escola foram divididos em grupos. Ótimo, essa palavra aqui é importante. Foram divididos em grupos. Todos com o mesmo número de alunos. Todos com o mesmo número de alunos. Sendo esse número o maior possível. De modo que cada grupo tivesse somente alunos de um único ano e que não restasse nenhum aluno fora de um grupo. Não restasse nenhum aluno fora de algum grupo. Nessas condições, é correto afirmar que o número total de grupos formados foi de quantos alunos? Você tem duas salas, uma com 96, outra com 84 alunos. Observe que o texto diz, você quer dividir esses alunos em grupos, dividi-los, mesma quantidade de alunos, e esse número tem que ser o maior possível. Conseguem identificar para mim qual é o assunto que vamos tratar, vamos utilizar nessa questão? Fiquem à vontade para opinar. Inclusive, fiquem à vontade para errar, se for necessário também, não tem problema. Permitam-se. Que assunto nós estamos tratando nessa questão? Diga para mim. Eu tenho valores, no caso, número de alunos, eu preciso dividir esses alunos em grupos, mesma quantidade de alunos, e esse número tem que ser o maior possível. Tem, meninas, alguma sugestão de que assunto iremos tratar? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Vou tentar fazer um esquema para ver se vocês conseguem me ajudar, hein? Eu tenho 96 alunos do primeiro ano e 84 alunos do segundo ano. Eu preciso dividir esse pessoal em vários grupinhos. Vários grupinhos. Não sei quantos, mas eu sei que tem que ter a mesma quantidade de alunos em cada grupinho e essa quantidade tem que ser a maior possível. Maior possível. Queremos saber total de grupos que serão formados. Querem chutar algum conteúdo aqui, meninas?
Não me deixa sozinho, não me deixa sozinho. Nada vem à cabeça? Não? Então vou fazer com vocês. Nosso assunto tratado aqui é o nosso, não sei se é tão famoso assim, mas da nossa matemática básica, MDC, entre esses dois valores. Por que MDC? Porque eu preciso dividir, então se eu vou dividir, estou tratando com divisores. Esse divisor, diz o texto, que tem que ser o maior possível, máximo divisor, e tem que ser comum aos dois grupos, porque tem que ter a mesma quantidade de alunos. MDC, dentre os números 96 e 84, que são a quantidade de alunos das suas séries. E com isso, MDC, tanto o MDC quanto o MMC utilizam o processo de fatoração algébrica. Fatoração. Porém, existe uma pequena diferença na resposta final do nosso MDC. Vocês estão me ouvindo bem? Eu tô travado, não estou travado? Fala para mim. Estão me ouvindo bem? Estão enxergando bem? Sim ou não? Fala para mim, meninas. 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 Será que eu estou travado? Ei, cadê vocês? Fala comigo, por favor. Vocês Ô, estão... professor, Quem está falando comigo? Aline, Diga, Aline. você não tá travado, não, pode ficar tranquilo. Mas eu só não tô comentando nada, porque, bom, aqui em casa tá um pouquinho de bagunça para poder ficar ligando o microfone. E nem tô Tudo bem. falando nada no chat porque eu tô com medo de errar. Tem problema. Aline, para de descer com medo de errar o quê? Para de show. É porque você não me conhece ainda, mas o Xandão não tem negócio de frescura, não. Xandão não se incomoda com essas coisas, não. Relaxa, beleza? Mas tudo bem. Obrigado, viu? Vamos lá. Então, fatoração, 84 e 96 dá para dividir por 2. 84 por 2 dá 42. E 96 por 2 dá 48. E observe que esse 2 dividiu todos os números da minha fatoração. Significa que eu vou, então, destacar esse cara porque ele é um divisor comum. Ele divide todos os números da minha fatoração. Bom, eu consigo continuar dividindo por 2, porque 42 por 2 dá 21 e 48 por 2 dá 24. Esse outro 2 também conseguiu dividir todo mundo, então ele é um divisor comum a todos. Eu consigo dividir por 2 ainda, porém esse 2 não é mais comum. Por quê? Eu não consigo dividir 21 por 2, eu só consigo dividir o 24 por 2, dando 12. Ele não é um divisor comum, então eu não vou destacar esse cara. Beleza? Eu consigo continuar dividindo por 2, porque 12 por 2 dá 6 e 21 não divide 2. Esse 2 continua não sendo comum. Ele só dividiu um dos meus elementos. Eu ainda divido por 2, porque 6 por 2 dá 3, 21 por 2 não dá. Esse 2 não é comum também. Ele só dividiu um dos elementos. Eu não consigo mais dividir por 2, mas agora eu consigo dividir por 3. E esse 3 é comum. Por quê? Porque 21 consegue dividir por 3, dá 7. E 3 consegue dividir por 3, dá 1. Ok. E, por fim, dividindo por 7. 7 por 7 dá 1. E 1 não consegue dividir 7. Eu já cheguei no objetivo final. Então, da minha fatoração, os únicos elementos que foram divisores de todos ao mesmo tempo, divisores comuns, foram o 2, outro 2 e um 3.
Então, significa que o nosso MDC, o maior divisor desses dois números, vai dar 12. Então, significa que eu consigo dividir esse 96 em vários grupinhos de 12. Ok? 12 alunos, 12 alunos, 12 alunos. Todo mundo aqui, ó, é o maior divisor que você tem. Só que eu quero saber, esse 12 aqui, ó, são 12 alunos, porque eu estou fazendo o MDC entre 84 e 96 alunos. É o maior grupo que eu consigo. Só que eu quero saber quantos grupos. Bom, 96 dividido em grupinhos de 12, isso vai dar 8. 96 divididos em grupinhos de 12 dão 8 grupos. 8 grupos de 12 elementos. Ótimo. E 84 dividido por 12, isso vai dar 7. Ou seja, eu consigo formar 7 grupinhos de 12 elementos. 7 grupos com 12 alunos. Então, a pergunta era qual o total de grupos formados? O total de grupos formados, 8 com mais 7. Então, nós conseguimos formar 15 grupos, mas esses grupos foram divididos igualmente, mesma quantidade de alunos, e a maior quantidade possível é de 12 alunos em cada grupo. Mas o total de grupos igual a 15. Questão 16, letra D de dado. Beleza? Então, essa foi a nossa primeira questãozinha. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Harrison e Cecília Castro. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que tenham conseguido acompanhar uma parte da questão. Beleza? Muito bem, meus queridos. Então, questão número 1, aritmética, matemática básica, tratando de MDC, máximo ou maior divisor comum. Beleza? Muito bem. Vamos à questão seguinte. Matemática financeira, meus amigos. Diz assim o nosso texto, questão 17. Cecília e Harrison, vocês também têm o nosso material? Fala para mim. Tenho sim, professor. Show de bola. Mandei lá no grupo. Se não tiver, me avisa que eu envio por aqui mesmo também, hein? Diz assim: uma quantia foi aplicada a juros simples. Juros simples. Uma taxa de 6% ao mês durante 5 meses. E, em seguida, o montante que você obteve foi aplicado novamente. Foi aplicado durante mais outros 5 meses, de novo a juros simples, de 4% ao mês. Então, foram 2 aplicações de a juros simples. No final desses 10 meses, dessas 2 etapas, o novo montante foi de R$ 234. Pergunta-se qual o valor da quantia aplicada inicialmente. Qual o valor da quantia que foi aplicada inicialmente. Beleza? Meus queridos, bom, é matemática financeira e o texto deixou claro que trata-se de juros simples. Onde juros simples, deixa eu escrever aqui para a gente, só para relembrar, juros simples. Nós temos 2 formulazinhas para trabalhar com juros simples. Essas 2 formulazinhas são, primeiro, a gente tem a famosa fórmula dos juros, que é J-CIT. Os juros são iguais ao capital aplicado, multiplicado pela taxa de juros e pelo tempo. Capital, taxa e tempo. E detalhe dessa fórmula é que o nosso tempo ele é comandado pela taxa de juros. O mesmo intervalo de tempo da taxa de juros, a gente tem que colocar o nosso tempo na mesma unidade. Por exemplo, aqui ele diz que a taxa varia de 6% ao mês.
Então, porque o nosso tempo precisa estar em meses. E graças a Deus está, não precisa converter. Mas se não tivesse, eu teria que transformar em mês, porque quem comanda a unidade de tempo é a taxa de juros. Beleza. E a segunda formulazinha é: o montante que você vai obter após a sua aplicação é o quanto você aplicou, o capital, mais o quanto te rendeu de juros. São as nossas duas formulazinhas relacionadas ao juros simples. Beleza. Só que eu vou dar uma dica para vocês, que é o seguinte: nós temos duas aplicações de juros simples, uma nos 5 primeiros meses, outra nos 5 finais. E, meus amigos, questões que envolvam matemática financeira, de verdade, de coração, eu até prefiro que a gente faça através das alternativas. Por quê? Porque as alternativas acabam tornando o processo menos doloroso. Aqui nós vamos ter que trabalhar com equações, e como a gente mexe com porcentagem, ou você vai mexer com frações ou números decimais, e isso corre um grande risco da gente se atrapalhar no meio do processo. Então, questões que envolvam matemática financeira, de verdade, eu gosto de utilizar as alternativas para poder me auxiliar. Por quê? Porque assim eu fico manipulando números e não manipulando variáveis. Essa é a minha dica para vocês com relação à matemática financeira. Beleza? Eu aqui, para mim, no celular, eu travei. Será que eu travei mesmo? Eu estou travado para vocês ou não? Não. Ótimo, obrigado. Eu estava no meu celular aqui, ele deu uma travadinha, mas tudo bem. Então vamos lá, vamos prosseguir. Deixa eu colocar aqui no chat. Ótimo. Então, meus amigos, vou utilizar as alternativas. E por que eu estou falando isso? Porque também existe um critério para você usar as alternativas. Por favor, quando você for utilizar as alternativas, você pode fazer isso em todos os conteúdos que você quiser, inclusive, tá? Nem todos você vai conseguir. Mas quando você for usar as alternativas, não vai testando A, B, C, D, não vai na sequência, pelo amor de Deus. Existe técnica até para usar as alternativas. E que técnica é essa? Bom, você vai começar trabalhando com a alternativa média, o valor médio das alternativas, que nem sempre está na letra C. Como aqui está em ordem crescente, a nossa alternativa média está na letra C, que é 150. Ou seja, eu vou utilizar essa alternativa como se ela fosse a minha resposta certa. E vou testar. E se eu encontrar o valor equivalente àquilo que ele está me dizendo na questão, significa que eu dei sorte e acertei a alternativa logo de cara. Mas caso você erre, você vai ver o seguinte: poxa, não deu os 234 que ele falou para mim. Eu cheguei num valor menor do que 234. O que isso significa? Que além de você não ter acertado, se você encontrou um valor menor, significa que você escolheu um valor pequeno para trabalhar. E se esse que você escolheu é pequeno, os que estão abaixo dele vão só piorar as coisas. Você já elimina 3 de uma vez só. Ou o contrário, eu testei os 150, deu um valor que ultrapassou 234. O que significa? Que eu peguei um valor alto demais. Então ele não é, e os maiores do que ele também não serão, porque só pioram. Por isso que a gente começa pela alternativa central, porque se você não acertar, você já elimina 3 de uma vez. Então vamos lá. Vou testar os 150. 150 seria, então, a quantia inicial. Então, olha o que o texto diz. Eu pego essa quantia inicial e, segundo o texto, eu aplico a juros simples durante 5 meses. Então, nós vamos conseguir o seguinte valor de juros. Vai ficar o seguinte: J é igual a esse 150, que é a quantia inicial, vezes a taxa de juros, que é de 6%, durante um tempo de 5 meses. Esses seriam os juros. Isso vai dar para a gente o seguinte: deixa eu pegar aqui uma calculadora só para eu agilizar o processo e a gente gastar o mínimo de tempo possível.
Então, vamos lá. Ficaria assim, então. 150 vezes 6 vezes 5 dá 4.500, que dividido por 100 dá 45. Então, se rendeu 45% de juros, significa que o seu montante, então, vai ser aquilo que você utilizou inicialmente, mais os 45 de juros, que daria, então, R$ 195. Ótimo. Aí, o que o texto diz? Que você vai pegar esse montante de 195 e vai aplicar novamente a juros simples, só que agora com uma taxa de 4% durante 5 meses. Vamos, então, ao nosso segundo valor de juros. O capital, que agora é 195, que eu estou aplicando, a uma taxa de 4% ao mês durante 5 meses. Vamos ver o total disso? 195 vezes 4 vezes 5 dá 3.900, dividido por 100 vai dar 39. 39. Então, qual vai ser o nosso montante? É o que nós começamos, 195, mais os 39 que rendeu de juros. E aí, 195 com mais 39, 195 mais 39, 234, que foi exatamente o que o texto disse para a gente aqui, ó. Ao final, o nosso montante vai ser de 234. Ou seja, começamos testando o nosso valor central e ele foi corretamente encontrado, letra C. Mas, se eu tivesse encontrado um valor menor, é porque o número que eu iniciei é pequeno demais, eliminaria ele e os menores. Ficariam 2 e eu testaria mais uma única vez. Beleza? Diga para mim, meus queridos, entendido a maneira que nós fizemos se você for utilizar as alternativas, começando pela alternativa central? Diga para mim, entendido? Sim. Opa! E os demais, ok? Juros simples, você calcula os juros e depois o montante. Lembrando que o tempo tem que estar na mesma unidade de medida da taxa de juros. Se a gente tivesse utilizado uma variável para começar, x, a gente ia trabalhar com fração ou número decimal e equação. E número decimal e fração, quanto mais se utiliza, mais são os riscos da gente errar no meio do caminho. Por isso que matemática financeira, minha sugestão para vocês, minha dica é: utilize as alternativas. Você vai manipular números e não variáveis. Próxima questão, questão de número 18, que tem um contexto de matemática financeira, lucro, custo, receita, mas não tem nada a ver com isso. Diz assim: de acordo com conceitos administrativos, o lucro de uma empresa é dado pela expressão lucro é R menos C, onde L é o lucro, C é o custo de produção e R é a receita, o que você vai ganhar, receber pelo produto. É o que você ganhou menos aquilo que te custou. É o que vai te sobrar de lucro. Se for um lucro negativo, você, na verdade, tem um prejuízo, e não um lucro. Beleza. Uma indústria produziu X peças e verificou que o custo de produção era dado por esta função, e observe que é uma função de grau 2, segundo grau. E a receita é representada por uma outra função que também é de segundo grau. Pergunta: com base nessas informações, determine o número de peças. E número de peças, meus queridos, o texto disse que é X, ó, X peças. Então, ele quer saber o número de peças a serem produzidas para que o lucro seja máximo. Lucro máximo. Vamos ver do que se trata essa questão. Primeiro, o texto já começou te dizendo que o lucro é
a subtração entre a receita menos o custo. E o texto também me deu que a receita é dada por uma expressão, substituindo 2.000x menos x ao quadrado. Esse é o lucro. E é o lucro menos, desculpa, a receita menos o custo. E o custo é uma outra expressão, só que cuidado com um sinal negativo antes de uma expressão. Eu preciso dos parênteses para ficar ligado que eu tenho que mudar o sinal de todo mundo. Beleza? Então, aí está. Com isso, o nosso lucro L, ajustando isso aqui, vai ficar 2.000x menos x ao quadrado, tirando dos parênteses, menos x ao quadrado de novo, menos com menos fica mais 500x, e menos com mais fica menos 100. Agora vamos ajustar e colocar as coisas em ordem. Para começar, eu tenho aqui, ó, menos x ao quadrado com outro menos x ao quadrado. Dá menos 2x ao quadrado. Eu tenho 2.000x com 500x. Então, eu tenho 2.500x. E, ao final, ali eu tenho menos 100. Ótimo. Um alerta para todos vocês. Opa, o que aconteceu aqui? Meu Deus do céu. Parece que eu saí do ar. Espero que não. Alguém fala comigo, eu saí do ar, meu celular desligou aqui agora. Eu saí do ar? Aqui não. Saiu não. Não? Obrigado. Ótimo. Então, me ajuda aí que eu estou sem meu monitor aqui. Meu celular, não sei o que aconteceu, mas ele saiu do ar. Então, caso eu trave ou alguma coisa aconteça, me avisa, por favor. Mas vamos lá. Eu estava falando para vocês sobre um alerta, que é o seguinte. Algumas pessoas, de onde eu já corrigi essa questão, chegaram nesse ponto e falaram bem assim, professor, eu posso simplificar todo mundo por 2, não é? A resposta é não, não pode. Por quê? Porque isso aqui não é uma equação, isso é uma função. Qual é a diferença? A diferença é quando essa expressão é igual a algum número. Aí sim, se todos os números puderem simplificar por alguém, eu simplifico, tanto no primeiro quanto no segundo membro. Só que no outro membro eu tenho uma letra, uma variável, não um número. Então não dá para simplificar isso aqui, não. Simplificar é só simplificar uma equação e não uma função. Beleza? Deixa eu tentar me reconectar de novo aqui pelo celular. Então vamos lá. A função fica assim. E qual é o assunto dessa questão? Meus amigos, cuidado fiquem atentos quando fala sobre valor máximo ou valor mínimo de uma função. Voltei. Meu celular voltou aqui. Deixa eu só colocar como monitor aqui de volta. Estou de volta. Beleza. Então, o assunto que nós vamos utilizar aqui, deixa eu colocar aqui, hein? Que nós vamos utilizar, eu vou até colocar aqui, até deixei pronto aqui, para eu dar um printzinho para vocês, para ficar mais bonitinho. Tá aqui, ó. Quando a gente for trabalhar com valor máximo ou valor mínimo de uma função, só existem dois assuntos na matemática que trabalham com valor máximo e valor mínimo, que são as funções de segundo grau e as funções trigonométricas, que nós vamos ver em breve, na nossa próxima aula, inclusive. Hoje a gente está falando de valor máximo ou mínimo de funções de segundo grau. Valor máximo e valor mínimo é o nosso vértice da função de segundo grau. Se a concavidade da parábola for para baixo, nós temos um valor máximo. Se a concavidade da parábola fosse para cima, então nós teríamos um valor mínimo para a função. Mas ambos a gente chama de vértice. E esse vértice é um ponto.
ele tem uma coordenada x e uma coordenada y, que são dadas por essas duas expressões. Você só precisa tomar cuidado e identificar se o que você quer calcular, aquilo que ele está te pedindo, se é o x do vértice ou se é o y do vértice. Como é que eu sei isso? Observe a nossa função. Na nossa função, aqui onde está o nosso lucro é onde normalmente fica o lugar da nossa variável y. Então, significa que aqui nessa função, o eixo y é onde está o lucro. Lucro. E aqui o x é o nosso x normal mesmo da nossa função. X. Então, eixo y é o lucro. Eixo x é a variável x que o texto disse que é o número de peças. E é exatamente isso que ele está pedindo. Ele quer saber, determine o número de peças. Então, ele quer saber o valor da variável x quando o seu lucro for máximo. Então, máximo, vértice, eu vou ter um valor máximo para o meu lucro a partir do momento que eu produzi uma quantidade x de peças. Então, o que eu quero é um número de peças, é o x do vértice. E x do vértice é menos b sobre 2a, então vai ser menos o b, é o valor numérico que vem acompanhado da nossa variável x de grau 1. Então, menos o b, dividido por 2 vezes a. E o nosso coeficiente a é o valor numérico que vem acompanhado do x ao quadrado, que ali é menos 2. Então, o nosso x do vértice, que é o nosso número de peças, vai ser menos 2.500 dividido por menos 4, menos com menos dá mais, 2.500 dividido por 4, isso vai dar 625, se eu não estou enganado. 625. Então, a alternativa A, 625 peças, para que a gente tenha o lucro máximo. Então, valor máximo e valor mínimo trata-se de função de segundo grau ou de função trigonométrica. Aqui era uma função de segundo grau, porque ficava claro ali aquele x ao quadrado. E seria função trigonométrica se tivesse um seno ou um cosseno, coisa que não tem aí. Beleza? Máximo e mínimo, vértice de uma parábola. Tá aí a questão 18. Meus amigos, até aqui tudo bem? Fala comigo. Professor, no caso, se fosse para descobrir o valor mínimo, seria por onde? Não, aí se fosse um valor mínimo, aí eu teria que ter outra função. Por quê? Como esse nosso coeficiente A ele é negativo, isso define para a gente que a parábola tem concavidade para baixo. Tudo bem? Sim, sim. Ótimo. E tendo a concavidade para baixo, então essa função só tem valor máximo. Ela não tem um mínimo. Ela teria um mínimo se a função tivesse concavidade para cima e esse azinho fosse positivo. Aí eu teria um valor mínimo. Na função de segundo grau, é impossível eu ter um máximo e um mínimo. Ou eu tenho máximo, ou eu tenho mínimo, na função de segundo grau. Nas funções trigonométricas, não. Na função trigonométrica, você pode ter um máximo e um mínimo, porque o gráfico é uma onda. Ela fica subindo, descendo, descendo. Ok? Aqui nessa questão não tinha como calcular o mínimo. Tudo bem? Entendi. E o Y também poderia descobrir também por essa outra fórmula aí, esse valor? Pode, isso aí. Só que se a gente descobrisse o Y, eu estaria descobrindo o valor do lucro máximo e não o número de peças para chegar no lucro máximo. Ah, tá. Observe? Entendi agora. Entendi. Entendeu? Obrigada. Por nada. Vamos a 19. 19 eu já deixei aqui prontinho um esqueminha que eu costumo usar na minha apostila, porque vamos fazer agora uma questãozinha de análise combinatória, meus queridos. E dentro do meu material, da minha apostila teórica, eu coloquei esse esqueminha, que é um esqueminha que ajuda a definir que tipo de análise nós vamos utilizar. Eu deixei aqui para a gente poder utilizar também. Mas vamos à leitura da questão. Diz assim: o corpo clínico da pediatria de certo hospital é composto por 12 profissionais, 12 pessoas. Dessas 12 pessoas,
3 são capacitadas para atuar junto com crianças. Então, é dividido assim, ó. Nós temos, 12 pessoas. 12. Dessas 12 pessoas, o texto disse que 3 delas são capacitadas para trabalhar com criança. 3 são capacitadas. Isso significa que as outras 9 pessoas não são capacitadas. Não capacitadas. Só 3 são, as outras 9 não. Trabalhar com crianças com necessidades especiais. Ótimo. Então, ele dividiu assim para a gente. Agora, vamos à questão. Para fins de assessoria, deverá ser criada uma comissão com 3 profissionais. Um grupo de 3 profissionais. Então, você vai ter que escolher 3 pessoas. Só que dessas 3, a nossa escolha tem que ser de tal maneira que uma delas, pelo menos, tenha essa determinada capacitação. Tem que ter pelo menos uma pessoa capacitada nesse grupo. Beleza? Então, com essa condição estabelecida, a pergunta é: quantas comissões podem ser formadas nessas condições? Quais são as condições? Bom, eu tenho 12 pessoas. Dessas 12, 3 são capacitadas, as outras 9 não. Ok. Eu quero escolher 3 pessoas para minha comissão. Só que dessas 3 que eu vou escolher, tem que ter pelo menos uma pessoa capacitada. Pelo menos uma. Beleza? Quero saber quantas comissões. Então, vamos lá. Vamos seguir aqui as nossas perguntinhas. E eu pergunto, a minha primeira perguntinha tem que ser essa. Nós vamos utilizar obrigatoriamente todos os elementos que estão disponíveis para mim? Me responda vocês. Para a gente formar o nosso grupo, a nossa comissão, nós vamos utilizar obrigatoriamente todos os elementos que estão à nossa disposição? Sim ou não? Não. Não, porque a nossa disposição, diz o texto que no hospital tem 12 pessoas. A gente quer formar uma comissão só com 3 pessoas. Nós não vamos utilizar todo mundo. Então, se a resposta é não, você vai para a próxima pergunta e você deixou para trás a permutação. Porque a característica da permutação é você utilizar todo mundo. A diferença é que você vai embaralhar, mudar a ordem. Então, aqui nós não estamos utilizando todo mundo. Então, não é permutação. Aí vamos à segunda pergunta. Pode haver elementos repetidos dentro do meu grupo? Eu posso repetir profissionais dentro do meu grupo? Sim ou não? Por exemplo, eu escolhi o profissional Harrison para a minha comissão. Eu posso escolher o Harrison de novo? Posso? Cri, 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 cri. Bem que é, Professor, repete, por favor. Oi, vamos lá. A segunda pergunta é: pode haver elementos repetidos dentro dos meus grupos? Aí eu fiz a pergunta. Se eu escolher o profissional Harrison, tudo bem? Eu posso escolher o Harrison de novo? Posso? eu acho que não, porque talvez ele tinha falado ali pelo menos um, não sei. Não, independente de ser capacitado ou não. A gente nem chegou nessa análise ainda. O que eu pergunto é: eu posso repetir o mesmo elemento dentro do meu grupo? Será que Acredito que não. não? Se o Harrison já foi escolhido, ele não dá para ser escolhido de novo, porque eu preciso de 3 pessoas no grupo. Não dá para escolher de novo. Então, já vai uma dica aqui. Toda vez que tratar de pessoas, você nunca pode repetir elementos quando fala de pessoas. Jamais. Impossível isso. A resposta é não. Ficou para trás o princípio fundamental da contagem, o famoso PFC.
Aí vamos para a terceira pergunta. Suponha que eu tenha escolhido um grupo. Aí no meu grupo, por exemplo, eu escolhi, digamos, a Luana, eu escolhi a Cecília e eu escolhi o Harrison. Escolhi os três para minha comissão. Só que na primeira vez eu escolhi Luana, Cecília e Harrison. A terceira pergunta diz o seguinte: se eu mudar apenas a ordem e não os elementos, por exemplo, se eu escolher agora dessa vez Harrison primeiro, Cecília depois e Luana por último, pergunto, mudou o meu grupo? Não. Não. Então, mudanças somente na ordem gera um novo grupo? Nesse caso, não. Então, se a resposta é não, chegamos à nossa análise mais famosa, mais comum de todas, que é a combinação. E a fórmulazinha de combinação está aqui, não sei se dá para vocês enxergarem, mas é uma combinação. Agora eu só preciso ver como eu vou fazer essa combinação. Então, vamos comigo aqui. A combinação vai ser feita da seguinte maneira. Como é que os meus grupos podem ser formados? Eu tenho que ter 3 pessoas e tem que ter pelo menos uma pessoa capacitada. Então, os grupos podem ser formados assim, ó. Eu posso ter uma pessoa, capacitado, vou chamar só de C, e as outras 2 podem ser não capacitadas. Isso pode acontecer? Pode. Uma capacitada e as outras 2 não. Pode acontecer isso. Pode acontecer de ter 2 pessoas capacitadas no meu grupo e uma pessoa não capacitada? Pode acontecer isso aqui, sim. Pode. Essa configuração é possível. Pode acontecer de ter 3 pessoas capacitadas dentro da minha comissão? Pode. Existem 3 pessoas capacitadas disponíveis? Pode. Então, pode acontecer essas 3 configurações. A primeira, ou a segunda, ou a terceira. E aqui a gente inclui a regra do e regra do ou, onde e multiplica e ou soma. Então, já sei que é combinação, identificamos quais são os tipos de configurações dos meus grupos e agora nós vamos para os cálculos. Bom, eu quero escolher uma pessoa capacitada para o meu grupo. Só que existem 3 disponíveis. Então, vai ser uma combinação de 3 para escolher 1. Eu quero escolher 2 pessoas não capacitadas. Bom, existem 9 disponíveis não capacitados. Eu quero escolher 2, então uma combinação de 9 para 2. E o E multiplica. Mais, ou, eu quero escolher 2 pessoas capacitadas, mas existem 3 disponíveis. Então, vai ser uma combinação de 3 para que eu possa escolher 2. Vezes uma não capacitada, existem 9 disponíveis. Dessas 9, eu vou escolher uma. 9 para 1. Mas, escolher 3 capacitadas, existem 3 ao todo. Eu quero escolher 3, então combinação de 3 para 3. Ótimo. São 5 combinações, só que dessas 5 você só vai calcular 2. Por quê? Aí vem detalhes. Não importa qual seja a sua análise, sempre que você tiver que escolher apenas um elemento, o resultado é sempre o total do que está disponível para você. Combinação de 3 para 1, 3. Combinação de 9 para 1, 9. Arranjo de 7 para 1, 7. Combinação de 14 para 1, 14. Quando você tem que escolher um elemento, o resultado é sempre o total que está à disposição. Não precisa calcular. E quando você tem uma quantidade de elementos e quer escolher exatamente essa quantidade, combinação de 3 para 3, isso vai dar sempre 1. Você tem 3 pessoas, quer escolher 3. Como é que você pode fazer isso? De uma única maneira, se você escolher todas elas. Ponto. Então, esses 2 tipos você não precisa calcular. Agora tem esses 2. Aí nós vamos para os cálculos. Agora eu vou precisar de um rascunho aqui. Vou tentar aqui nesse cantinho. Combinação de 9 para 2.
Aliás, já sei, deixa eu abrir aqui, ó, uma folha em branco de rascunho. Combinação de 9 para 2 é fatorial de 9 dividido pelo fatorial de 2 vezes o fatorial da subtração. 9 menos 2 dá 7. Simplificando isso, 9 vezes 8 vezes 7. Parei porque eu posso simplificar aqui embaixo. E o fatorial de 2 é 2 vezes 1. Isso vai dar 72 dividido por 2, total 36. Então, existem 36 maneiras de escolher duas pessoas dentre 9. 36. Agora eu quero combinação de 3 para 2. 3 para 2. Fatorial de 3, total. Fatorial de 2. E 3 menos 2 dá 1. Simplificando isso, 3 vezes 2, parei porque eu consigo simplificar. E o fatorial de 1 é 1. 3 dividido por 1 dá 3. Ok. Então, existem 3 maneiras de escolher duas pessoas dentre 3. Com isso, nossa resposta final fica 3 vezes 36 dá 108. Mais 3 vezes 9, 27. Mais 1zinho. 108 mais 27, 135. Com mais 1, 136. Está aqui no limite total. Letra D. Então, fizemos primeiro análise primeiro fizemos análise de qual seria a combinatória a ser utilizada, análise combinatória, combinação. Depois vimos como os grupos podem ser formados, para que aí sim a gente possa aplicar a análise aplicada aos valores encontrados. A análise combinatória nunca é uma questão simples. Sempre requer um pouco mais de conhecimento. Então, é uma das questões que entra no pacote de questões mais difíceis junto com probabilidade. Beleza? Está aí questão 19. Seguindo. 20, falar em probabilidade, está aí a probabilidade na sequência. Questãozinha de probabilidade, onde o texto diz assim para a gente, vamos prosseguir, que eu não quero avançar muito mais de 1 hora, não. Ainda faltam 4 questões hoje. Em um escritório, há 2 porta-lápis. O porta-lápis A possui 10 lapisinhos aqui dentro, dentre os quais 3 estão com ponta. Até a figura dá para enxergar. 3 estão com ponta, os outros 7 não. Já o porta-lápis B, ele tem 9 lapisinhos aqui dentro. E desses 9, 4 estão com ponta e 5 sem ponta. É a configuração inicial deles. Aí agora vem a questão. Um funcionário retira um lápis ao acaso do porta-lápis A. Ele vai tirar um lápis daqui de dentro e vai colocar no porta-lápis B. Então, você vai tirar um lápis de A e colocar em B. Ótimo. Depois, ele retira um lápis qualquer do porta-lápis B. Aí ele vai tirar um de B. Ele quer saber qual a probabilidade dessa última retirada ser um lápis que não tenha ponta. Qual a probabilidade de sair alguém que não tenha ponta? Beleza? Não tenha ponta. Eu vou até colocar essa setinha aqui mais para baixo. Opa, Xandão, calma. Essa setinha aqui. E Xandão, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu tirar esse cara e fazer de novo. E vou te explicar por quê. Bom, quando eu tirar o segundo lápis, eu quero saber a probabilidade dele não ter ponta. Não ter ponta. Não ponta. Só que, quando você tira o primeiro lápis, esse primeiro lápis aqui pode vir um qualquer. Pode vir alguém que tenha ponta ou pode vir alguém que não tenha ponta.
Agora, lá no final, o que eu quero é que saia do porta-lápis B alguém que não tenha ponta. Mas o primeiro pode vir qualquer coisa. Pode vir alguém que tenha ponta, ou, olha a regra do ou de novo, pode vir alguém que não tenha ponta. Meus amigos, fala para mim, entendida essa primeira análise antes dos cálculos, sim ou não? Sim. Ok? Beleza. Então, agora vamos fazer os nossos cálculos. E eu também deixei aqui algo prontinho, porque qualquer probabilidade é a divisão entre aquilo que a gente quer que aconteça e o total de resultados. Ok? Então, é tudo o que eu tenho, denominador, e o que eu quero no numerador. Então, vamos lá. Pode acontecer duas coisas. Primeiro, pode acontecer de sair alguém com ponta de A e você colocar no B. E depois você retirar alguém que não tenha ponta, que é o que eu quero. Então, vamos lá. Meus amigos, então, as configurações podem ser, primeiro, alguém com ponta e alguém sem ponta. Pode acontecer isso aqui. Ou pode acontecer de, na primeira retirada, vir alguém que não tenha ponta e depois sair novamente alguém que não tenha ponta. O meu resultado, a minha segunda retirada tem que ser obrigatoriamente alguém que não tenha ponta, segundo o texto. A primeira é que ele não me definiu nada. Por isso que eu variei a primeira. Então vamos lá, meus amigos, vocês podem me responder quais são as chances de retirar alguém com ponta desse primeiro porta-lápis? Qual a probabilidade de sair alguém com ponta? 3. 3. 3. Está faltando algo. Não é Quanto? 3, não é 3 com ponta? Mais 3 dentre quanto? Toda a probabilidade de uma Tá. divisão. É... 3 dentre quantos? Tudo que eu tenho no porta-lápis A são quantos lápis? 10. 10. E eu quero que saia alguém com ponta. Então a probabilidade vai ser quanto? 3 por 10. Exatamente. Só que aí agora, então, você retirou alguém com ponta e colocou aqui no porta-lápis B. Agora, o porta-lápis B tem um total de quantos lápis? O B também tinha 10, é? Não, o B tinha 9. Só que quando você jogou um lápis para cá, agora ele ficou com 10. Desses 10, quantos tem ponta e quantos não tem ponta? Então, são 5. 5 com ponta, já que ele botou 1, né? Exato. Só que eu quero que saia alguém que não tenha ponta. Então vão ser quantos? 5. 5 dentre quantos? 10. Ótimo. Então a probabilidade é 5 sobre 10. E a regra do E é multiplicação. Regra do OU, soma. Agora vamos para outra configuração. Reseta tudo. Começamos de novo. Eu quero saber a probabilidade de tirar alguém que não tem a ponta do primeiro porta-lápis. Probabilidade Professor, de... mas no caso vai ser já contando com a primeira parte que o senhor Não, fez ou não, né? zerou tudo, Ah, tá. resetou. Então vai ser Agora eu 7 vou... por 10? 7 de 10. Eu tenho 7 sem ponta. Aí veio alguém sem ponta para cá. Agora eu quero saber qual a probabilidade de sair alguém que também não tenha ponta do porta-lápis B. 6 de Nosso 10? 6 de 10, vamos ver. Calma aí, deixa eu ver. Vão ficar 10 ao todo. E eu quero alguém sem ponta. 6 de 10, exatamente. 6 de 10. 6 de 10. Então, resolvendo tudo isso, vai ser multiplicação de frações, numerador com numerador, denominador com denominador. 15 sobre 100.
E 6 vezes 7, 42. 10 vezes 10, 100. Soma de frações com o mesmo denominador. Repete o denominador e soma os numeradores. 15 com 42, 57. Probabilidade pode ser dada em fração, pode ser dada em porcentagem ou pode ser dada em forma de número decimal. Aqui veio em forma de decimal. Resposta correta, letra B. Probabilidade é sempre uma fração, o que você quer no numerador e o total que você tem no denominador. Beleza? O que você quer dividido pelo total. Joia? Questão 20. Vamos que tem bastante coisa ainda pela frente. Mas aí são questões, acho que mais rápidas. A 21 é rápida. Estatística, meus amigos. Estatística. Vai dar 1 hora daqui a pouquinho. Vamos lá. Estatística. Segundo matéria do caderno Cidades do Jornal do Comércio, publicado em 8 de maio de 2016, um relatório... Tá, um monte de informações desnecessárias. Coisas do nosso Enem também. Que eu acho que esse ano o nosso Enem vai vir mais enxuto, tá? Tenho essa impressão. Mas ele quer saber o seguinte: de acordo com esse gráfico, ele quer saber a média, a mediana e a moda do número de assaltos por local. Eu tenho aqui, ó, cada local a quantidade de assaltos. Eu quero a média, a mediana e a moda. São as 3 medidas estatísticas que estão sendo pedidas. Quando te pedirem as 3, meus amigos, o ideal é você começar pela mais fácil e que não requer cálculo, que é a moda. MO, moda. Moda é aquilo que mais aparece, que mais se repete dentro dos seus valores. E eu pergunto, qual seria a moda deste gráfico? Moda. 12. 12, porque é o único cara que se repete aqui. Ninguém mais se repetiu. Se tivesse alguém que se repetia também, eu teria que ver qual que se repete mais vezes. Aqui só tem um, a moda é 12. Moda é sempre a mais fácil, comece por ela e você já elimina algumas coisas. Porque, ó, se ele quer média, mediana e moda, respectivamente, o único que tem 12 aqui no final é A e B. Ou seja, C, D e E já não são. Agora sobrou mediana e média. Embora a média seja o mais natural para a gente, eu vou fazer a mediana porque ultimamente tem se pedido mediana porque mediana o povo erra, mas erra com vontade. Porque existem 2 detalhes na mediana. Por quê? Meus amigos, deixa eu até escrever isso aqui para ficar claro para a gente. Mediana está associado à posição central. Posição mediana está relacionada a isso. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer quando eu trato com mediana é ver o seguinte. Primeiro, qual é o total de elementos que eu tenho, que eu vou chamar de N? Olha a quantidade de números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 elementos. E eu pergunto a vocês, quando eu tenho 10 números, quais são as posições centrais? Quando você tem 10 números. 5 e 6. Ótimo. Então, quando eu tenho uma quantidade de números par, a gente tem 2 elementos centrais. Professor, como é que eu faço para saber se tiverem muitos números? Eu costumo usar uma formulazinha. P de posição é N mais 1 sobre 2. Aqui, nesse caso, ficaria 10 mais 1, 11. 11 dividido por 2 dá 5,5. 5,5 eu pego o que vem antes e o que vem depois. 5,5, o que vem antes é o quinto, o que vem depois é o sexto. Ok? Se for uma quantidade ímpar, se fossem 9 elementos, 9 mais 1, 10, dividido por 2, 5. É o quinto elemento. Ponto. Serve para os 2 casos. Bom, então primeiro é definir as posições que você quer, centrais, quinto e sexto. E a segunda, que é aqui onde a galera erra. Gente,
eu quero o quinto e o sexto elemento, só que você só vai conseguir esses elementos se você colocar em ordem. Então, muita gente esquece de colocar em ordem. Aí vem uma tabela, um gráfico, vai contando ali na sequência. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Não. Tem que colocar em ordem, ou crescente ou decrescente. Então, por exemplo, aqui para a gente, o primeiro em ordem crescente seria o 11. Depois, esses dois 12, um deles seria o segundo, o outro seria o terceiro. Depois, na sequência, em ordem crescente, o quarto é o 18. Na sequência, o quinto é o 19. Opa! Então, o quinto é o 19. E o próximo, o sexto, é o 20. Pronto, chegou nos dois que você quer, não precisa se preocupar com os demais. Acabou aí. O que eu vou fazer com eles? Se tem dois elementos centrais, eu vou pegar esses dois caras e tirar uma média entre eles. Se fosse só um elemento central, aquele elemento já era a mediana. Então, ficou 39 dividido por 2. 39 dividido por 2 vai dar 19,5. Essa é a nossa mediana, o que já dá a letra B. Só para te relembrar, média. Nós vamos somar todo mundo e dividir pela quantidade de elementos. Beleza? Mas cuidado principalmente com a mediana. Mediana é o que tem sido pedido ultimamente e trata de posição central. Identifique a posição ou as posições, mas depois encontre essas posições em ordem. Beleza? Cuidado com a ordem, pelo amor de Deus. Tá aí a dica com relação à questão de número 21. Até aqui, galera, ok? Deu exatamente 1 hora agora. Eu tenho mais 2 questões, a gente deve passar mais uns 15 minutinhos. Ok até aqui, sim ou não? Sim. Beleza. Segue o jogo. Segue o jogo. Eu vou fazer a 23 primeiro, depois eu faço a 22. Que essa aqui é mais rápida, a gente fica com a mais demorada por último. As duas tratam de geometria. 23 diz assim: a avaliação do número de pessoas em eventos públicos costuma ser feita considerando a concentração de um número máximo de 4 pessoas por metro quadrado. 4 pessoas por metro quadrado. Segundo esse critério, em uma área ao ar livre, com a forma da figura abaixo, em que A, B e C são quadrados, o perímetro do quadrado A e do quadrado B são 16 e 40, respectivamente. Só que ele disse que somente a região D é onde vai ficar o público. 4 pessoas por metro quadrado, só a região D. Ele quer saber quantas pessoas, no máximo, podem participar do evento. Preciso da ajuda de vocês, onde ele me diz o seguinte: quando ele fala para a gente que o perímetro de A, e A é um quadrado, o perímetro de A é 16, o que ele está nos dizendo, na verdade? Que a soma dos lados é 16? Continue, conclua. Que a soma dos lados é 16. E No o que caso, mais? lado Cada lado vale? 4. Boa. Então, o lado do quadrado A mede 4. Obrigado. Agora, faz o mesmo com o B. B, ele disse que é quadrado e que tem um perímetro de 40. Então, significa o quê? Que o lado é 10. Que o lado é 10. Exatamente. E aí, então, olha o que acontece. Bom, o lado é 10, este lado é 10, este também é 10, só que esse pedacinho aqui em cima vai ser quanto? 6. 6, para que eu tenha total 10. Ótimo. Só que ele disse que C também é um quadrado. E olhando para a figura agora, qual é a medida do lado do quadrado C? 14. 14, porque o quadrado C é formado por um pedacinho 4 e outro 10. Então, o lado do quadrado C vale 14. Beleza, 14.
Muito bem. Aqui também é 14, aqui também é 14. Com isso, meus queridos, a gente agora consegue descobrir as medidas do retângulo D. A gente já sabe que o retângulo D tem a altura 10 com 14, 24. E qual é a base do retângulo D? A base. Base do retângulo D. Alguém vai me ajudar? 26? Ah, por que 26, meu querido? Porque vai ser 50 menos 24. 50 menos... Menos 24. Nananana. Ó, dos 50 totais, só não me interessa esse povo aqui, ó. Vai ser 36. Que é Isso. 50 menos 14. É, 50, eu vou tirar os 14 daqui, ó. Porque esse cara aqui não é quadrado, tá? Então, de todos os 50, eu vou retirar o que não me interessa, os 14. Nós vamos ficar com 36. E agora, tudo bem, Herson? Beleza. Show. Mas obrigado, meu querido. Isso aí. Agora, a área, então, desse retângulo D, que é onde o texto disse que vai ser destinado ao público, a área de retângulo é base vezes altura. A base do retângulo é 36 e a altura 24. Vamos lá ver o resultado disso. 36 vezes 24. 36 vezes 24 dá 864. Só que é 864. 864. Como as medidas estão todas em metros, então a área vai ser metro quadrado. Essa é a área aqui do nosso D. Só que ele disse que esse lugar onde vai ser destinado ao público tem uma concentração de 4 pessoas para cada metro quadrado. Então, vou pegar esses metros quadrados aqui e multiplicar por 4, número de pessoas. Multiplicando isso aí por 4, dá um total de 3.456. 3.456 pessoas, o que dá a nossa alternativa é. Beleza. Então, geometria trabalhando com área e perímetro das nossas principais figuras. Quais são as principais figuras? Quadrado, retângulo, triângulo e círculo. São as principais figuras geométricas planas. E agora, voltando na 22, a nossa última é uma outra figura geométrica plana, que aqui, nesse caso, não é uma das principais, mas dentre as que não são as principais, é uma figura bastante cobrada, que é o nosso trapézio. O texto diz assim: 2 irmãos herdaram de seus pais uma pequena propriedade completamente plana em forma de um trapézio retângulo PQRS, o grandão. Após algum tempo, resolveram dividir a propriedade herdada em 2 de mesma área. Importante essa informação. 2 de mesma área. Com uma cerca WK. Ótimo. Sendo a área do trapézio grandão 3.600 metros quadrados, eu já começo perguntando: se a área do trapézio grande é 3.600, cada terreno vai ficar com área igual a quanto? 1.800? Perfeito. Cada um com 1.800, porque o texto diz que eles dividiram em 2 de mesma área. Ok. Aí depois ele disse para a gente o seguinte, ó, de P até Q vale 180 metros. De S até R, isso aqui, vale 60 metros. De P até W, isso vale 80. Observe que, e aí é algo importante, nessa figura, não sei se vocês repararam, mas as medidas não estão proporcionais. Olha que uma medida aqui, ó,
PW valendo 80 e outra SR valendo 60, na figura SR está bem maior. Enxerga isso? Beleza? Ou seja, não está proporcional aqui. Mas isso acontece demais. Muitas das vezes colocam figuras completamente fora de proporção para a pessoa que está resolvendo falar assim, isso aqui não pode ser não, porque parece tal coisa. Geometria não tem parece. A figura é só para dar uma referência e nada mais do que isso. Não confie na figura. Mas vamos lá. Desculpa. Primeira... Opa, meu Deus, engasguei, foi mal. Bom, primeira coisa que nós vamos fazer, eu preciso que vocês lembrem para mim como é que é a área de um trapézio. Conseguem recordar para mim? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Perfeito, muito obrigado. E nós vamos começar pelo nosso trapézio grandão. Do trapézio grandão, eu conheço a base maior, conheço a base menor, não sei a altura ainda, mas eu sei que a área é 3.600. Então, aqui, eu posso substituir a área, eu posso substituir a base maior, posso substituir a base menor, e aí eu consigo descobrir a altura. Ok. Vai ficar assim? 180 mais 60 dá 240. 240 dividido por 2 vai ficar 120. E esse 120 que está multiplicando, eu trago dividindo. Então, o nosso H vai ficar 3.600 dividido por 120. 360 dividido por 12 dá 30. Então, primeiro encontramos a altura do nosso trapézio, 30 metros. Essa é a primeira etapa. Segunda etapa de cálculo, agora é o seguinte. Bom, sabendo que o nosso terreno grande foi dividido em 2 de 1.800, agora eu quero que a gente olhe aqui o trapézio menorzinho, o trapézio SPWK, essezinho aqui da esquerda. Observe que nós temos a área, ó, de novo eu vou pegar aqui a área de trapézio. Base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Observe que eu conheço a área, eu sei quem é a base maior, Bzão, não sei quem é a base menor, Bzinho, mas eu sei quanto mede a altura, então eu vou usar de novo a fórmula e eu vou descobrir o Dzinho. Vai ficar assim, ó, 1.800, o Bzão valendo 80, Bzinho eu não sei, a altura 30, dividido por 2. Vou fazer isso aqui, ó, 30 por 2 vai dar 15. Esse 15 que está multiplicando, eu vou trazer dividindo. Então, vai ficar 1.800 por 15 é igual a 80 mais Bzinho. 1.800 por 15, vamos lá, Xandão. Acelerar para a gente não tomar muito tempo de vocês. 1.800 por 15 dá 120. Ficou 120 igual a 80 mais Bzinho. Então, porque o nosso Bzinho, então, vale 40. Bzinho valendo 40. Opa, 40. Já pensei mais adiante. Se esse cara é 40, o restante é 20. Ótimo. E o que o texto está querendo é a medida da cerca WK. Eu já falei isso em 2 questões anteriores. Vou repetir agora aqui nessa questão e vão ter outras onde eu vou falar isso novamente. Meus queridos, o texto quer saber uma medida, uma distância que está inclinada. Já fizemos 2 questões até agora onde eu dei essa informação. E agora vai ser a terceira. Na geometria plana, geometria espacial, geometria analítica,
quando você tem qualquer distância inclinada, que não seja horizontal ou vertical, a gente precisa pegar essa distância e construir um triângulo retângulo com ela, desde que essa distância fique sempre na hipotenusa. Todas as vezes que você tenha alguma distância inclinada, construa um triângulo retângulo com ela. Mas essa distância tem que estar na hipotenusa. E observe, então, construindo o triângulo retângulo, quanto mede esse cateto que está na vertical? Diga para mim. 30. 30, que é a altura do trapézio. Agora, quanto vale este cateto aqui que está na horizontal? 40. Por que, meu amigo Harrison? Que é a diferença da base dali de PW e pela SK. Muito bem. Dos 80, esse pedacinho inicial é 40. Não está na proporção, óbvio. 30, 40 está faltando a hipotenusa. Faria Pitágoras, mas eu digo faria porque eu acho que vocês estão em outro patamar. Vocês não calculariam essa hipotenusa, calcularia? Não, dá 50. Ótimo, é o nosso triângulo pitagórico 3, 4, 5, só que ampliado 10 vezes. Fica 30, 40 e 50. Não precisa Pitágoras aqui. Beleza? Porque o que ele queria eram outras coisas. O Pitágoras era só finalizando mesmo. 50. O que ele queria que era a área de trapézios e essa informação que sempre aparece. Distâncias inclinadas, a gente tem que construir um triângulo retângulo, deixando essa distância sempre na hipotenusa. Beleza? Meus amigos, cumprimos o objetivo de hoje, que eram as 8 questões. Aí, deixa eu dar um stop aqui para eu combinar algo com vocês. Meus amigos, seguinte, queria fazer um combinado com vocês que aqui estão comigo. Nosso cronograma é a gente fazer aula quartas e sextas. Eu vou aqui comprometer Luana, infelizmente. Que é o seguinte, nessa sexta-feira, eu fui agraciado com um convite de ser padrinho de 2 turmas de terceiro ano e vai ter a formatura deles e eu vou precisar estar presente. E eu não consigo sexta-feira, a menos que a gente combine o seguinte. Sei que Luana amanhã tem aula e eu não quero comprometer Luana. A gente conseguiria fazer amanhã tarde? Para vocês é ruim? Amanhã tenho aula também. De tarde você tem aula? Sim, o dia todinho. O dia todo. Entendi. Sábado de manhã é ruim? Acho que não. Harrison, você poderia? Posso, sábado posso. Luana, você poderia? Também não é tão cedinho assim, tá? Eu diria assim, a gente pode começar umas 10 horas, pode ser? 10 às 11? Pode sim. Por mim tá bom também. Luana não pode, né, Luana? Infelizmente. Tá, pode ser então. Tá joia? Eu vou colocar no nosso grupo lá então, sábado, 10 da manhã. Beleza? Obrigado pela compreensão, meus queridos. Grande beijo, fiquem com Deus. A gente se vê então no sábado e aguardo vocês novamente. Tchau, tchau. Obrigado pela presença. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.